Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Meu nome é Arthur Benetti e hoje eu e meu colega Vinícius Aracaki vamos apresentar para o senhor nosso trabalho de conversão na lógica digital. Mas, primeiramente, eu gostaria de, por obséquio, pedir o uso momentâneo agora de um dos materiais que o senhor compartilhou com a gente, de um dos slides que o senhor compartilhou com a gente, lá no comecinho do semestre, para a gente, antes de falar de conversão na lógica digital, a gente desmistificar, a gente diferenciar o conceito de que analógico é contínuo e digital é discreto, que é uma falácia tanto no ramo acadêmico quanto no ramo cotidiano, São conceitos que normalmente as pessoas confundem. Bom, primeiramente, como a gente pode ver aqui no slide, um sinal analógico é um sinal cuja amplitude pode assumir qualquer valor em uma faixa contínua. Já o sinal digital é um sinal cuja amplitude pode assumir apenas alguns números finitos de valores. Bom, introduzindo agora o segundo conceito de sinal contínuo e discreto. Um sinal contínuo no tempo é um sinal especificado para valores contínuos de tempo t, e um sinal discreto no tempo é um sinal especificado para valores discretos de tempo t. Arthur, ainda está abstrato. Perfeito. Nesse momento eu gostaria de só fazer a introdução do conceito, porque graficamente a gente vai aprender melhor agora a diferença dos dois e realmente desmistificar de que analógico é contínuo e discreto é digital. No terceiro slide, a gente pode ver aqui que, como o senhor bem exemplificou naquela aula, o termo contínuo do tempo e discreto qualifica a natureza do sinal ao longo do eixo do tempo, ou seja, do eixo horizontal. Já o termo analógico digital ele qualifica a natureza da amplitude do sinal no eixo vertical, ou seja, eu posso ter um sinal analógico e discreto, eu posso ter um sinal digital e contínuo, porque ambos são conceitos que representam graficamente termos diferentes. Feito essa diferenciação, agora sim a gente realmente pode começar a falar do nosso trabalho de conversão analógica digital. Professor, nesse início de slide aqui eu coloquei alguns temas, alguns tópicos do que um sinal analógico digital são, mas eu gostaria de focar mais nessa parte aqui do final da teoria da amostragem, que a gente necessariamente implica de que a gente siga esses passos sequenciais e indispensáveis, que seriam o passo 1, a amostragem, o passo 2, a quantização e o passo 3, a codificação. Bom, sobre a amostragem, a gente pode dizer que ela é um pedaço, uma representação do mundo real. Então, a gente pegando o circuito chamado sample and hold, que significa amostrador e retentor, a gente pode, a cada intervalo de tempo cravado, chamado de período de amostragem, a gente reter esse sinal analógico. E aí você fala, Arthur, mas como que a gente faz isso na vida real? Qual que é o funcionamento dos componentes? Como é que a gente faz isso? Bom, funciona assim. O transistor ele abre e fecha muito rapidamente. E o capacitor ele segura, ele retém essa tensão estável de, por exemplo, umas 8 casas decimais. Sei lá, 2,718,952 volts. Para que a próxima etapa de quantização, que seria o tempo dele ler e transformar isso em bits, acontecer. Então, a gente olhando para esse circuito, a gente pode deduzir que a amostragem desse sinal lógico ela não vai resultar de primeira no sinal digital. Por quê? Porque ela tem uma faixa contínua de valores, Quando a gente pega, por exemplo, a tensão do capacitor, ele vai reter até, por exemplo, 8 casas decimais. Mas nosso sistema analógico, nosso sistema digital, ele só vai reter até, por exemplo, 2, Lá, nosso número de bits é limitado a só 2 casas decimais. Então, para que a gente possa digitalizar e computar, a gente usa esse método de arredondamento, de seu valor para o valor mais próximo possível dentro dos números possíveis permitidos, que seriam os níveis de quantização, que é o que a gente vai falar no próximo slide. Bom, mas antes da gente partir para o próximo slide, eu gostaria de decorrer um pouquinho mais sobre o teorema de Shannon, E a gente não vem ao caso aqui realmente deduzir ele, tem toda uma fórmula que a gente faz uma convolução, mas não dá para falar isso no vídeo de 5 minutos, então eu trouxe aqui a informação principal dele. E o Shannon ele afirma pra gente que a nossa frequência máxima do sinal, a nossa amostragem, ela precisa ter no mínimo uma frequência de 2 vezes a frequência máxima do sinal amostrado. Por quê? Porque se a gente não tiver isso, a gente vai ter perda de informação. E aí, qual que são dos problemas que a gente vai ocasionar no nosso sinal, no nosso sampling? Vai acontecer o aliasing. O que é o aliasing? É quando a gente tem essas réplicas espectrais que elas se sobrepõem, ou seja, a gente faz uma amostragem de um sinal falso, O sinal que a gente amostrou, quando a gente fizer a conversão para o digital, não vai ter nada a ver com o original. Bom, agora vamos falar sobre a segunda parte do nosso processo, que é a quantização. Falando assim, resumidamente, a quantização é basicamente definir o tamanho do nosso integral, mas vamos definir aqui de maneira mais sistemática.
Como o senhor pode ver, professor, a primeira coisa aí que a gente tem que fazer é definir a amplitude do nosso sinal analógico. Somente depois disso que a gente pode particionar essa faixa em L subintervalos. O que esses L subintervalos eles vão fazer? Eles vão definir a quantidade desses intervalos que vai ocasionar uma precisão maior ou menor, ou seja, uma fidelidade maior ou menor desse sinal. E, por último, a gente tem essa quantização a respeito do nosso delta, que vai ser o tamanho desse intervalo, sendo que quanto menor esse intervalo, quanto menor esse meu delta, mais fiel ele vai ser ao sinal analógico, ao nosso sinal digital. Esse delta ele vai ser calculado, por 2 vezes a nossa amplitude dividido por L. Por exemplo, o trabalho do quantizador é olhar para esse capacitor, a gente voltando lá do nosso exemplo do circuito sample and hold, e olhar essa tensão cheia de casas decimais e falar, puta, cara, eu não consigo processar 2,71828 parará volts. Então eu vou arredondar isso para o meu degrau mais próximo, que é o 2,72, arredondando, dependendo do seu degrau, E por fim, assim a gente termina o nosso processo de quantização. Se a gente tentar avaliar, por exemplo, uma onda seno com poucos níveis, a gente vai ter uma onda quadrada ao invés de uma onda seno. E isso é um problema bem grande, porque é uma falta de precisão que às vezes é necessária. Como a gente não consegue colocar sinais contínuos no computador, a gente tem que codificar eles, a codificação é a precisão na qual a gente vai ter naquele sinal. A equação que define isso é o número de bits por amostra. É B igual. O número de bits é igual a log de 2 o número de níveis. Vamos pensar assim, se eu tiver 2 bits, eu vou ter 4 níveis. Aquele sinal pode assumir 4 valores a partir dos pulsos que ele vai ter. Se ele, no momento que for nível 0, vai ter 0, 0. No momento em que atingir o nível 1, vai ser um pulso de 0 e 1, num determinado intervalo de tempo, entende? Mas isso não me gera uma precisão, porque ele só pode assumir 4 valores. E aí, em algum momento, eu vou precisar de mais. Eu preciso de uma precisão muito alta, a gente tem uma taxa de 16 bits, por exemplo, que a gente vai ter cerca de 65.536 divisões. Se eu pego um sinal seno e eu escrevo que ele pode assumir todos esses valores, eu vou ter uma precisão muito mais exata do que se eu tivesse, por exemplo, 8 divisões, como nesse exemplo que eu tenho aqui a seguir. E aqui a gente vai para a taxa de bits do sinal PCM, que vai ser definida pelos bits por amostra, que é esses bits que a gente estava falando, e a taxa de amostragem que a gente já tem. Eu posso colocar, por exemplo, o software de áudios. Ele geralmente trabalha numa taxa de amostragem de 44.1 kHz. A gente vai salvar um áudio e lá o software vai ter internamente um cálculo no qual define quantos bits vai ter na amostra a partir da resolução que a gente deseja. Se eu desejo uma resolução X, ele vai ver que ele tem 44.1 kHz de amostragem e vai ver quantos bits por amostra ele vai precisar para eu ter aquela taxa, a maior resolução ou menor resolução. A partir desse conhecimento que a gente tem, que quanto maior a quantidade de bytes, maior a precisão, a gente vai para a aplicação prática, que é o dimensionamento de sinal PCM. A gente vai ter os parâmetros aqui, que é um sinal limitado em banda 3.000 Hz, a amostragem 33,3 acima da taxa de Nichols e um erro máximo admissível de 0,5% no pico de amplitude. E aí a gente vai aqui, a taxa de Nichols é 2 vezes o valor da frequência. A taxa real é 1/3 acima, então vai ser 8.000 Hz. E aqui a gente já vai para a quantização, que é o erro máximo, é delta sobre 2, V sobre L, que a gente vai ter 0,005 V para L igual a 200. Para código binário, L deve ser a potência de 2 adota-se L igual a 256. Então, a gente vai ter 8 bits, porque é log de 2. A resolução necessária é igual a 8 bits por amostra. A taxa de transmissão PCM, então, vai ser 8.000 vezes 8, 64.000 bits por segundo, ou 64 kbps. Muito obrigado, professor, por ter assistido até o final aqui. E aqui eu vou deixar um exemplo da taxa de bits aumentando ou diminuindo nesse meu próprio áudio. Olha eu falando com a taxa de amostragem alta e olha eu falando com ela baixa.